Tá certo. Muito boa tarde a todas e a todos. O colegiado de física da Unifap e do IFAP, ambos aí têm a honra de receber aqui hoje uma palestra para a gente, o professor Rodrigo Prioli, da PUC, que vai falar para a gente hoje sobre a microscopia de força atômica. Bom, como de praxe, a gente costuma introduzir o palestrante, mas dessa vez a gente vai deixar para o próprio professor Rodrigo aí se apresentar, falar um pouquinho da vida dele, o que ele gostaria de compartilhar com a gente, e em seguida o professor já pode aí iniciar a palestra. Gostaria de desejar aí uma boa tarde, uma boa palestra a todos, e professor Rodrigo, fique à vontade. Bom, obrigado pelo convite para estar aqui falando para vocês. Eu agradeço a presença de todos também. E o título da minha apresentação é Microscopia de Força Atômica, uma janela para o mundo em nanoescala. Eu vou falar para vocês como funciona o microscópio de força atômica. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência com microscopia, mas, enfim, como funciona o microscópio de força atômica. Vou fazer uma comparação breve entre o microscópio de força atômica e outros tipos de microscópios, para que a gente possa entender um pouquinho as vantagens da microscopia de força atômica. Vou falar um pouquinho sobre a história do AFM, e aí eu vou contar essa história do meu ponto de vista, ou seja, daquilo que eu pude, ao longo desses, talvez, 20 anos, presenciar e viver um pouquinho, tá? E vou finalizar essa apresentação mostrando dois modos de utilização do microscópio. Um é um modo que a gente chama de quase estático, onde eu vou aproveitar esse modo para descrever para vocês como é que se dá o movimento em escala atômica, por exemplo, em superfície, como é que os átomos se movimentam em superfície. Tá? Depois vou apresentar um modo de operação do microscópio de força atômica, que é um modo dinâmico. Vou usar esse modo para discutir um pouquinho a questão da resolução, em particular falar sobre resolução atômica em diferentes ambientes, tá? E no final vou fechar falando um pouquinho sobre o futuro da técnica de microscopia. Bom, eu sou Rodrigo Prioli Menezes, sou professor do Departamento de Física da PUC-Rio. Tá? Bom, como é que funciona esse microscópio? Em geral, eu vou tentar ser bastante breve aqui. Em geral, a gente tem uma ponta. Essa ponta ela é bem pequenininha, de dimensões aí nanométricas, coisas da ordem de 10, 20 nanômetros aqui, nesse raio aqui final dessa ponta. A gente, em geral, aproxima essa ponta de maneira controlada de uma superfície, tá? E mede diferentes forças de interação entre os átomos dessa ponta e os átomos dessa superfície. Essas forças de interação são dadas por um potencial, né? Esse potencial, em geral, né, ele depende da distância. Tá? Então, a gente tem, nesse potencial de interações, forças de longo alcance, ou interações de mais longo alcance. Em geral, essas interações são atrativas. A gente também tem forças de mais curto alcance, que em geral são repulsivas. E o que o microscópio de força atômica acaba sentindo na prática é uma interação efetiva que tem contribuição de parte atrativa e parte repulsiva, dado por essa curva em vermelho. Tá? E a gente vai usar, então, essas diferentes para buscar informações sobre a nossa superfície, sobre os materiais que estão sendo estudados. Tá? A gente normalmente faz isso operando o microscópio de força atômica em dois modos, ou de duas maneiras. Existem várias formas de classificar isso, mas eu vou classificar isso de duas formas. Um que eu vou chamar de quase estático, onde a gente normalmente tem uma haste. Essa haste funciona para a gente como uma mola. A gente chama essa haste de cantilever. A gente tem a ponta do microscópio, tá? E nesse regime quase estático, essa ponta é colocada bem próxima da superfície, de maneira tal que a interação que a gente mede aqui é predominantemente repulsiva. Tá? A gente está nessa parte azul clara aqui do potencial de interação.
Existe um outro modo de operação do microscópio, que a gente chama de modo dinâmico, onde essa mesma ponta do microscópio ela é colocada para oscilar, ela oscila com uma certa amplitude, ela oscila harmonicamente, tá? E ao oscilar ela se aproxima e se afasta da superfície, mas a distância média em torno do qual essa ponta do microscópio oscila, ela é maior do que a distância média que a gente, em geral, tem da interação num modo quase estático, e, na maioria das vezes, nesses modos dinâmicos, a gente está medindo uma interação que a gente chama de atrativa. Tem diversas origens para essas interações atrativas. Eu vou falar para vocês algumas delas ao longo da apresentação, e no final vou discutir uma só. Tá? Bom, como é que essa técnica de microscopia se compara às outras técnicas de microscopia? A gente usa para ver as coisas, né, vários objetos, né, vários instrumentos, eu diria. O primeiro deles, a gente nasce com ele, que são os olhos. Né? Então, em geral, a gente tem aí os olhos que a gente usa para ver os objetos e a gente consegue ter de certa maneira, uma percepção. Isso varia aqui com a idade, tá? O teu lugar nessa escala aqui varia um pouco com a idade, mas a gente consegue, com o olho humano, ter resoluções da ordem de décimo de milímetro. A gente depois usa instrumentos como lupa ou microscópios ópticos e consegue resoluções de até alguns micrômetros. Tá? Essa resolução aqui é limitada pelo comprimento de onda que a gente está utilizando, né, para fazer as observações. Depois a gente parte para um microscópio um pouquinho mais poderoso, que é o microscópio eletrônico, né, de varredura. Esse microscópio é capaz de atingir resoluções de até alguns nanômetros, eu diria que seguramente na ordem de dezenas de nanômetros. Depois a gente tem o microscópio eletrônico de transmissão. Tá? Esse microscópio é um microscópio bastante utilizado para a gente chegar à resolução atômica, para a gente estudar sistemas em resolução atômica. Então a gente consegue resoluções da ordem de angstrom. E a gente tem os microscópios aí de ponta de prova, que incluem tunelamento, força atômica, que trabalham nessa faixa de micrômetros até angstrom, ou seja, aqui a gente consegue também obter resolução atômica. Tá? Do ponto de vista de valores, eu acho que isso é uma coisa importante, ainda mais num país como o nosso, né? Fazer uma comparação no custo desses equipamentos. Para vocês terem uma ideia, um microscópio de força atômica hoje, diria que está variando da ordem de 80 a 500 mil dólares. Então, 80 vai ser 80 a 100 mil dólares um microscópio simples, tá? com bons modos de operação, dá para fazer pesquisa com ele. E 500 mil é um microscópio que trabalha em ultra alto vácuo, um microscópio que trabalha com baixas temperaturas, vai ficar em torno desse valor aqui, 500 mil dólares. Os microscópios eletrônicos a gente, em geral, trabalha. Você tem desde MEVs de bancada na faixa de 100 mil, até coisas da ordem de 500, 600 mil dólares aí para os MEVs, tá? Os FeriMEVs aqui. A gente tem um sistema também que é interessante, que envolve feixes de elétrons, em geral, fonte FEG, né? E feixes de íons, são os FIBs, que permitem não só a gente olhar para as superfícies, ver alguma coisa, mas, de certa maneira, nos permite manipular um pouco o material nessa escala nanométrica. E ele é um instrumento que você vai encontrar da ordem de 350 mil até 1,5 milhão, mais ou menos. Em geral, 350 mil são FIBs que usam feixes de elétrons ainda de filamento e não FEGs. Mas, enfim, são instrumentos aqui também bastante interessantes. E, por último, a gente tem os microscópios eletrônicos de transmissão, que a gente vai encontrar microscópios que variam da ordem de 300 mil a, diria que mais do que 6 milhões de dólares, dependendo do que você tem no seu microscópio. Tá? Então, do ponto de vista de custo, a gente está aqui com os microscópios de força atômica, que estão na mesma faixa aqui dos microscópios eletrônicos de varredura, eu diria. Tá? Em relação aos ambientes, para a maioria dessas técnicas, a microscopia eletrônica de varredura, a microscopia eletrônica de transmissão, a gente vai estar trabalhando, em geral, com baixo vácuo ou alto vácuo aqui no microscópio eletrônico de transmissão. Né? Tá? A gente está limitado a trabalhar, em geral, nesses ambientes aí. Enquanto o microscópio de força atômica, ele tem a possibilidade de trabalhar em praticamente qualquer ambiente, seja ele
o ar ambiente, um ambiente gasoso, trabalha em vácuo, trabalha em líquido, trabalha a baixas temperaturas. E aí, como exemplo, eu estou mostrando para vocês aqui, olha, isso aqui é uma sonda que se encontra hoje em Marte. Nessa sonda, ela tem um microscópio de força atômica, tá? Ela tem uma espécie de um suporte, uma placa de silício, aqui onde eles recolhem partículas, por exemplo, da superfície. Aqui a gente tem imagens de microscopia de força atômica realizada nesse tipo de superfície. Ou seja, isso aqui é a primeira imagem de uma microscopia de força atômica realizada fora do nosso planeta. Tá? Então, uma das vantagens do microscópio de força atômica é que a gente pode praticamente trabalhar em qualquer ambiente. Bom, mas para estressar um pouco essas vantagens, eu queria chamar a atenção ainda de mais alguns fatores. Primeiro, a gente consegue, na microscopia de força atômica, obter resolução atômica real. O que eu quero dizer com resolução atômica real? Olha só, eu tenho aqui, olha, uma imagem muito bonita, que tem em torno de 8, 10 nanômetros de tamanho, né, de distância aqui, tá? Que é feita no microscópio eletrônico de transmissão da superfície do silício, da superfície 1 do silício. A gente vê uma estrutura muito regular, muito bem definida, tá? Correspondente às posições dos átomos do silício, tá? Não só de uma única camada, mas com um pouco de informação sobre o que está acontecendo nas camadas abaixo da superfície. Tá? Mas esse processo se dá com uma projeção num plano bidimensional, né, desse resultado dessa interação desses elétrons com uma amostra de silício orientada e muito fina. E eu tenho aqui um exemplo de uma imagem também de resolução atômica, de um microscópio de força atômica da mesma superfície do silício, tá? Mostrando os átomos no espaço real. Então, a primeira técnica, ou uma das primeiras técnicas que permitiram a gente ver alguma coisa no espaço real com resolução atômica foi o microscópio de tunelamento, e a segunda é o microscópio de força atômica. Eu acho que só tem essas duas que nos permitem observar alguma coisa com resolução atômica, ou seja, ver os átomos, tá, no espaço real. A gente é capaz de medir forças de interação em três dimensões, x, y, z. Então, se a gente consegue medir essas forças, a gente consegue medir diferentes interações e tirar informações sobre as interações entre a ponta do microscópio e a superfície. Significa que a gente consegue tirar informações sobre os sistemas físicos que estão interagindo. Se a gente consegue medir essas forças e controlar essas forças, a gente depois pode fazer mexer um pouco com a superfície, manipular a superfície, tá? A gente consegue medir praticamente materiais isolantes, semicondutores ou condutores com pouco ou quase nenhum preparo na amostra, tá? Por exemplo, os microscópios eletrônicos, se você botar no MEV, por exemplo, os isolantes você vai precisar, mesmo trabalhando em baixo vácuo, às vezes você precisa recobrir com carbono ou com algum tipo de metal, como platino, ouro, para poder conseguir fazer algum tipo de imagem, tá? A gente consegue trabalhar em diferentes ambientes, como eu mostrei para vocês, e aquele negócio, a gente consegue, nesse microscópio, né, uma vez que eu meço forças em 3 dimensões, e se eu consigo controlar essas forças, essa interação, eu consigo manipular a minha superfície em escala nanométrica, em escala atômica, dando uma origem a um tipo de técnica que a gente chama de litografia ou nanolitografia. Tá? Bom, essa história de ver as coisas em 3D no espaço real, por que ela é interessante? Olha só uma coisa, imagina que você chega no Rio de Janeiro, nunca esteve no Rio de Janeiro, não sei se vocês todos estiveram no Rio de Janeiro, mas vocês chegam no Rio de Janeiro voando num avião muito alto e sobrevoam aqui o Rio de Janeiro e observam lá de cima uma coisa como essa que está aqui. Isso aqui é uma projeção 2D de um determinado ponto turístico aqui do Rio de Janeiro. Se você olhar aqui de cima, você vê alguma coisa que pode parecer como uma asa, talvez uma estrutura aqui, uma pista, seja lá, não sei, vai depender um pouco da imaginação de vocês. Mas se você é capaz de observar por essa informação em 3D, você tem condições de montar uma imagem, de obter informação sobre o sistema, né, sobre aquilo que você está vendo, né, que é muito melhor e muito mais preciso do que a gente tem aqui. Isso aqui parecia mais ou menos um avião visto de cima,
Mas se eu mostrar aqui em 3D para vocês, a gente está aqui no topo do Corcovado, vendo a estátua do Cristo Redentor aqui. Tá? Então, olhar os objetos em 3 dimensões nos traz mais informação sobre o nosso sistema e uma informação ou a possibilidade de você fazer um modelo, interpretar ou descrever de uma maneira mais precisa o sistema físico que você está estudando. Um outro exemplo. A gente, em geral, eu sei o que está aqui, mas isso aqui para quem nunca viu, é uma imagem que apresenta algumas faixas com cores diferentes, né? Se a gente não tem mais nenhuma informação. Mas se eu olho para essa imagem em 3D, eu consigo ver aqui, olha, que essas diferentes faixas correspondem a terraços. Tá? Se eu medir essas alturas, eu vou ver que esses terraços aqui têm dimensões da ordem de alguns angstroms, esses mais baixos aqui, e que correspondem ao parâmetro de rede, à distância interatômica de um semicondutor chamado fosfeto de índio. Então, eu olhando essa imagem em 3 dimensões, a imagem desse material aqui em 3 dimensões, eu consigo tirar mais informações e, de certa maneira, descrever melhor o sistema físico que eu estou analisando. Bom, em relação à técnica, como é que surgiu essa técnica, como é que as coisas se desenvolveram? Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre essa história da técnica e vou contar para vocês isso um pouco do ponto de vista da minha experiência, daquilo que eu pude vivenciar ao longo desses últimos, talvez, 20 anos trabalhando com microscopia. Tá? A primeira técnica que foi inventada é o microscópio de tunelamento. Então, eu tenho aqui o primeiro microscópio de tunelamento, e aqui está olhando para o microscópio o professor Heinrich Rohrer, que ganhou, foi um dos inventores aqui, que depois foi agraciado com o prêmio Nobel pela invenção desse instrumento. Tá? Ele fez isso em Zurich, na Suíça, tá? Nos laboratórios da IBM. Então, eu tenho aqui, para vocês terem uma ideia onde fica, mais ou menos por aqui, Zurich, tá? Onde está o mouse aqui. Isso aqui é uma foto de Zurich, aqui tem essa montanha aqui atrás, e Röchlikon, que é onde fica o laboratório da IBM, fica no pé dessa montanha aqui. Tá? E eles desenvolveram isso em 81. Tá? Esse microscópio começou a chamar muita atenção das pessoas, porque ele trazia para a gente, para as pessoas, imagens muito interessantes aí sobre superfícies, né, as superfícies que as pessoas estavam interessadas na época. Mas ela teve um boom 1 ano depois, ou quase 2 anos depois da sua invenção, com a demonstração de que era possível a gente obter reconstrução, ou melhor, resolução atômica no espaço real, da superfície do silício 1 aí reconstruída, que é uma superfície que a gente chama de 7x7. Então, está aqui, olha, a primeira imagem, ou uma das primeiras imagens obtidas com microscópio de tunelamento, da superfície 1 do silício. A gente tem aqui uma rede, né, a célula unitária aqui, e aqui a gente tem essas protuberâncias aqui, são átomos, tá? Nessa superfície. Isso aqui, gente, foi feito numa época que a gente não tinha o computador para plotar as coisas para a gente. Isso aqui foi feito numa plotter que desenhava linha a linha num papel cartão duro, e depois eles recortavam, tá, o relevo desenhado nesse papel cartão e juntavam as folhas para montar essa imagem em 3D que está aqui. Tá? Tanto o microscópio original quanto essas primeiras imagens em 3D de superfícies, vocês um dia tiveram a oportunidade de visitar lá o Centro de Nanotecnologia da IBM, lá em Röchlikon, né, que hoje chama-se Birning Rohrer Nanotechnology Center. Esses microscópios estão disponíveis na entrada, e os resultados também na entrada do centro. Tá? Então, depois que eles conseguiram mostrar que eles podiam conseguir resolução atômica, esse microscópio começou a chamar muita atenção. Acho que a técnica deslanchou como uma técnica importante na análise de superfície. Tá? Como resultado dessa demonstração, né, em 1986, o Prêmio Nobel de Física, então, foi agraciado para 3 pesquisadores, né? Todos eles envolvidos com microscopia. O primeiro foi o Ernst Ruska, pela invenção do microscópio eletrônico,
tá? Isso aqui, década de 1930, tá? E depois o Binning e o Roher, na década aí de 80, tá? Pela invenção do microscópio de tunelamento. Eles ficaram com metade do prêmio Nobel e o Ernst Ruska ganhou a outra metade do prêmio Nobel, tá? Bom, o prêmio Nobel, a gente sabe que ele é dado, em geral, na Suécia, né? E a cerimônia, em geral, acontece dentro dessa sala aqui, a sala de concertos lá em Estocolmo, tá? Bom, o microscópio de força atômica, ele surgiu um pouquinho antes do microscópio de tunelamento ter recebido aí, dos inventores do tunelamento, terem recebido aí o prêmio Nobel. Ele veio em 85, enquanto o prêmio Nobel veio em 86. Tá? Os inventores desse microscópio, eles envolvem, são o Gerd Binning, né? O Christoph Gerber e o Calvin Quaid. Tá? Eles fizeram isso em Stanford. Na época, o Gerd Binning e o Christoph Gerber estavam trabalhando, né? Trabalhavam na IBM em Almaden, né? Em São José, o Almaden. E o Calvin Quaid é da Universidade de Stanford e também trabalhava no Centro de Desenvolvimento da Xerox, em Palo Alto. Tudo na região aqui de São José. Tá? E eles montaram, aqui tem um primeiro microscópio, ele parece bastante artesanal, tá? Onde a gente tem aqui duas partes, olha, que são muito parecidas, e, na verdade, uma delas constitui um microscópio de força atômica e o segundo constitui, basicamente, um microscópio de tunelamento, que era usado para medir a movimentação da ponta do microscópio de força atômica. Então, você montar esse sistema do ponto de vista mecânico, né, e você operar esse sistema envolvia montar um microscópio de tunelamento para controlar, de certa maneira, o microscópio de força atômica. Tá? Esse microscópio também fez bastante sucesso, ele surgiu em 85. Em geral, ele, nas primeiras demonstrações, ele foi usado naquele modo que eu chamei de quase estático. Logo depois, eles demonstraram, o mesmo grupo lá da IBM e Stanford, né, e mostrou que o microscópio podia ser operado de maneira dinâmica também, em não contato, ou seja, medir não só interações repulsivas, mas interações atrativas também. Então, nesse período aqui, as pessoas começaram a mostrar que a gente podia, por exemplo, obter imagens com resolução da ordem de angstroms, então, resolução com parâmetros de rede, ou resoluções de rede, tá, de materiais como o grafite altamente orientado. As pessoas começaram a observar que eles eram capazes de medir as forças necessárias, ou as forças, de certa maneira, que atuavam nos átomos da extremidade da ponta e que, de certa maneira, tentavam impedir a movimentação desses átomos, que eu vou chamar aqui de forças de fricção. Depois disso, no modo de não contato, as pessoas começaram a observar interações magnéticas, interações eletrostáticas. Então, esses modos foram ganhando, foram crescendo com o tempo. Tá? Hoje em dia, a gente tem, eu diria que mais de quase 30 modos de operação diferentes, ou pelo menos interações diferentes que a gente é capaz de medir com essas técnicas de microscopia. E muito desse desenvolvimento se deu aqui na Suíça, na cidade da Basileia. Basel, para vocês terem uma ideia, Zurich está aqui, Basel está aqui em cima. Tá? Muito desse desenvolvimento se deu aqui na cidade de Basel, na Universidade de Basel, e eu pude acompanhar aqui esse desenvolvimento nesse período de 95 a 98, tá? Aqui na Suíça. Enfim, pontos relevantes da técnica de microscopia que eu gostaria de chamar a atenção, acho que causaram bastante impacto, são os resultados que vieram aqui. Por exemplo, em 1987, ainda o grupo lá da IBM de Almaden, medindo uma interação repulsiva num modo de operação do microscópio, que a gente está chamando aqui de quase estático, eles foram capazes de medir o que eles chamaram de fricção em escala atômica, tá? Usando uma ponta feita de tungstênio numa superfície do grafite.
Então, o que eles mediram está representado nessa figura aqui. Ó. Isso aqui é um mapa, tá, das forças de fricção sobre a superfície do grafite altamente orientado. Isso aqui são 2 nanômetros daqui a aqui, 2 nanômetros daqui até aqui. E esses pontos mais altos correspondem a regiões onde as forças de fricção são mais altas, mais intensas. E se a gente medir as distâncias e essa periodicidade ao longo dessas diferentes direções, a gente percebe, como eles foram capazes de ver, que essa periodicidade corresponde à periodicidade da rede cristalina, tá? Que a gente observa na superfície do grafite altamente orientado. Tá legal? Então, essas medidas ainda foram feitas na IBM, em San José, lá na Califórnia. Bom, um segundo ponto que foi muito importante para as técnicas, de microscopia, né, para a microscopia de força atômica, foi o desenvolvimento dessa técnica chamada de modulação de frequência. Aí eu estou falando já do método de operação do microscópio de força atômica no modo que a gente chama dinâmico, né? Naquele modo dinâmico, a ponta do microscópio oscila como se fosse um oscilador harmônico, ela vibra com uma certa amplitude, numa frequência que ou é a sua própria frequência de ressonância ou próximo da sua frequência de ressonância. Tá? E aí o que eles bolaram aqui foi usar a medida da frequência de ressonância e aplicando uma modulação a essa frequência de ressonância, tá? Para conseguir determinar, né, o potencial da superfície nos modos de não contato, ou seja, conseguir diminuir o ruído observado nas imagens de microscopia no modo dinâmico. Tá? Estou falando aqui de anos 90, tá? São uns 4, 5 anos depois da invenção do microscópio. Tá? E essa técnica possibilitou a observação de estruturas atômicas, como eu vou mostrar para vocês mais para frente. Mas a grande informação aqui é o seguinte: se a gente olhar para a frequência do meu oscilador harmônico e olhar como essa frequência varia quando a ponta do microscópio interage com a superfície, ou seja, eu tenho um oscilador harmônico forçado, de certa forma, o ruído que eu observo na determinação dessa frequência é extremamente dependente, tá, do fator de qualidade do meu oscilador. Ou seja, se eu trabalhar com cantilevers que tenham alto fator de qualidade, o que é um oscilador com alto fator de qualidade? É um oscilador que, para cada ciclo, ele dissipa muito pouca energia em comparação com a energia de vibração total do sistema. Tá? Então, ao aumentar esse fator de qualidade do meu oscilador, da ponta do cantilever do meu microscópio, da ponta do meu microscópio, eu vou diminuindo o ruído e, com isso, eu vou aumentando a resolução, eu vou melhorando aquilo que eu sou capaz de ver. Essa descoberta foi muito importante. Porque, anos depois, aqui a gente está falando de 5 anos depois, né, aquela descoberta de você trabalhar com a detecção de frequência, com cantilevers, com alto fator de qualidade, permitiram que a gente conseguisse, na verdade, o Franz Kisbel conseguisse, né, observar os átomos de novo. Eu estou botando aqui a mesma superfície, né, a superfície do silício, para a gente poder depois comparar, mas foram capazes de observar os átomos da superfície de novo do silício 111. Então, está aqui a imagem original dele, mostrando os átomos por microscopia de força atômica. Então, aqui as pessoas mostravam, olha, que a gente tem realmente a possibilidade, na microscopia de força atômica, operando o microscópio de força atômica no modo que a gente chama de dinâmico, e olhando para a frequência de oscilação da ponta do microscópio, a gente tem condições de determinar a posição dos átomos, observar defeitos nessa superfície e maximizar a resolução que eu obtenho nessas imagens. Então, isso aqui é 95, são 10 anos depois da invenção do microscópio de força atômica, foi feita a demonstração de que com esse microscópio a gente realmente consegue resolução atômica.
Um ponto-chave nessa imagem é esse ponto mais escuro aqui em cima, que é um defeito. Para você, hoje em dia, mostrar que você tem resolução atômica, é muito interessante você mostrar que você tem defeitos e que você é capaz de resolver esses defeitos nas superfícies. Tá? Bom, o microscópio continua sendo desenvolvido. Como eu falei para vocês, a gente tem diferentes modos de operação, a gente consegue medir um monte de interações diferentes com microscopia de força atômica. Eu acho que, basicamente, hoje em dia, a técnica está limitada pela nossa capacidade de bolar aquilo que a gente imaginar, aquilo que a gente quer medir, bolar o que a gente quer medir. E pelo impacto dessa técnica de microscopia de força atômica no desenvolvimento da nanotecnologia, da nanociência, eu diria que a técnica de microscopia chegou no seu ápice, né, dessa microscopia de força atômica, chegou no seu ápice de reconhecimento, pelo menos, com o agraciamento, né, do prêmio Kavli em nanociência, em 2016, para os inventores do AFM. Tá? Então, a gente tem aqui, de novo, esse prêmio é um prêmio entregue em Oslo, na Noruega. Oslo está aqui embaixo, está na Noruega. E a gente tem aqui os inventores do microscópio de força atômica recebendo aqui o prêmio Kavli. A gente tem aqui o Gerd Binning, ele já tinha recebido o prêmio Nobel pela invenção do STM, está recebendo aqui o prêmio Kavli pela invenção e desenvolvimento também do AFM. O Christoph Gerber, que iniciou quando ele inventou, descobriu, enfim, construiu o primeiro AFM, ele trabalhava na IBM em Almaden. E depois, logo depois, ele se mudou para o Instituto de Física da Universidade de Basel. Eu tive o prazer de conhecê-lo no Instituto de Física da Universidade de Basel. E aqui o Calvin Quaid, né, também um dos inventores aí do microscópio de força atômica. Ele trabalhava na Xerox em Palo Alto e também na Universidade de Stanford. Então, são os 3 inventores aqui do microscópio de força atômica sendo agraciados aqui com esse prêmio Kavli em 2016. Tá? Bom, enfim, depois de contar um pouquinho dessa história para vocês, eu queria falar para vocês um pouco do que a gente vem fazendo do ponto de vista de aplicação e como é que anda o desenvolvimento dessas técnicas, tanto do ponto de vista do AFM operado no modo quase estático, quanto do ponto de vista do AFM operado no modo dinâmico. Bom, para começar com alguns exemplos aqui para vocês, eu vou primeiro mostrar uma coisa curiosa, né, que é o seguinte: tem uma reportagem aqui de 2016, na revista Exame, saiu em outros lugares também, cujo título é o seguinte: brasileiros descobrem propriedade inesperada do grafeno. Né? Apesar de muitas pesquisas sobre o grafeno já terem sido realizadas, pesquisadores brasileiros descobriram uma surpreendente propriedade sobre o material. Para quem não conhece o grafeno, né, o grafeno é uma folha monoatômica formada por átomos de carbono, e esses átomos formam essa rede hexagonal que está aqui. Ó, tá? Ao longo dessa direção, a gente diz que a gente está na direção zigue-zague, seguindo a direção zigue-zague da estrutura do grafeno, e ao longo dessa direção aqui, ó, a gente está na direção que a gente chama de armchair, tá? Da superfície do grafeno. Tá? Bom, essa descoberta aqui foi feita aqui no Brasil, né, pelo nosso grupo no Rio de Janeiro, na PUC do Rio, em conjunto com o Inmetro, e em conjunto também com a Unicamp. Tá? Toda a parte experimental aqui foi feita no Rio de Janeiro, a parte de simulação foi feita em Campinas, tá, na Unicamp. Mas que propriedade é essa? Bom, lembra, eu estou falando de um modo quase estático, onde a ponta do microscópio é colocada numa distância muito próxima da superfície e mede forças de interação que são basicamente repulsivas, são majoritariamente repulsivas. Tá? O que a gente estava estudando aqui era como é que se comporta a ponta do microscópio, ou melhor, como é que se comporta esse conjunto de átomos, né, da ponta do microscópio
em contato com a superfície do grafeno. Então, para mostrar aqui para vocês, a gente tem uma amostra de grafeno, isso aqui é uma folha de grafeno, foi mecanicamente esfoliada, usando uma fita adesiva, tá? Então, a gente pega essa folha, a gente transfere essa folha da fita adesiva, do durex, para uma superfície de silício. Isso aqui é um silício que tem uma camada de óxido da ordem de 300 nanômetros de espessura, para que a gente possa observar com mais facilidade no microscópio óptico, através de interferência óptica, onde estão localizadas essas folhas. O que a gente faz é a gente vem com o microscópio de força atômica, faz uma imagem dessa folha, tá? E depois escolhe um lugar nessa folha. Tá? O ideal para a gente aqui foi a gente escolher um lugar longe dessas bordas e faz uma imagem com maior resolução. Para vocês terem uma ideia, isso aqui tem 8 angstroms. Tá? Isso aqui tem mais ou menos daqui até aqui são 40 angstroms. Tá? São 4 nanômetros daqui até aqui, 4 nanômetros daqui até aqui. Isso aqui corresponde a um mapa das forças de resistência ao movimento, que eu vou chamar de forças de fricção, que existem entre os átomos da ponta do microscópio de força atômica e os átomos da superfície da minha folha de grafeno. Então, o que a gente vê é que, ao movimentar a ponta sobre a superfície, a gente consegue ver esses pequenos domínios, de novo, similar àquilo que foi observado lá em 1987, né, na IBM Almaden. A gente já sabe que esses domínios aqui correspondem à periodicidade da rede cristalina da folha do grafeno. Tá? E aqui, nesse inset, eu estou mostrando para vocês como é a força de fricção em função da posição ao longo dessa linha tracejada, por exemplo. O que a gente vê é que a força aumenta e depois diminui. Ela aumenta de novo e depois diminui. Ela aumenta de novo e depois diminui. O que acontece aqui? O que acontece é que, quando eu coloco os átomos da ponta do meu microscópio em contato com os átomos da minha superfície, numa situação quase estática, esses átomos têm tempo para se encaixarem nos mínimos do potencial da superfície, ou seja, os átomos da ponta do microscópio de força atômica têm tempo para se encaixar nos mínimos locais aí dos potenciais, ou do potencial da superfície do HPG. Enquanto eles se encontram nesse mínimo, a força de interação, a força necessária para que eu possa tirá-los desse mínimo e fazê-los se movimentar, ela é grande. Esses átomos precisam ultrapassar uma certa barreira de potencial. Então, eu vou fazendo força, aqui está a força que eu faço, até a hora que eu tenho no meu sistema, eu realizei uma força suficiente, o microscópio realizou trabalho suficiente, dando energia para o meu sistema, para que os átomos possam ultrapassar essa barreira do potencial da superfície do grafeno, e eles não pulam, eles caem no mínimo de potencial seguinte. Olha só, então isso vai acontecendo ao longo de todo o movimento. Olha só que coisa interessante. Lembra que isso que eu estou mostrando para vocês aqui são as forças que são observadas por um conjunto de átomos quando se movimentam sobre uma superfície. Se eu tiver um único átomo, esse único átomo também se movimenta de maneira descontínua sobre a superfície. A conclusão aqui é o seguinte: não importa o tamanho do objeto, quando eu boto 2 objetos em contato, esse contato vai se dar através de asperezas de dimensões nanométricas ou atômicas. E ao tentar movimentar um objeto sobre o outro, todas essas asperezas se movimentam de maneira descontínua. Por mais que eu, macroscopicamente, imagine um movimento contínuo, por exemplo, de um determinado objeto. Em escala atômica, todo esse movimento se dá de maneira descontínua. Tá? Bom, o que a gente faz aqui nessa história? Bom, a gente, estudando esse mapa dessas forças de interação, a primeira coisa que a gente fez foi a gente desenvolver um método que nos permitia
identificar a orientação da folha do grafeno, orientação da minha estrutura cristalina em relação à direção de varredura do microscópio. Então, a gente consegue olhar para a frequência com a qual acontecem esses pulos, a frequência com a qual os átomos vão pulando na superfície do grafeno ao se movimentarem, e observando os máximos e mínimos dessas frequências, a gente consegue identificar quais são as direções que a gente chama de zigue-zague e quais são as direções que a gente chama de armchair. Tá? Bom, então aqui tem um exemplo, nessa figura aqui da direita, de como variam as forças de fricção em função da posição. Então, eu tenho aqui como é que variam as forças de fricção para movimentar os átomos sobre a superfície do grafeno, quando eu movimento esses átomos ao longo da direção zigue-zague. Quando eu movimento esses átomos numa direção intermediária, que não é nem zigue-zague nem armchair, e o que acontece quando eu movimento esses átomos ao longo de uma direção que a gente chama de armchair. Tá? A gente pode ver que as forças, para que eu possa movimentar esses átomos ao longo da direção armchair, eu preciso fazer mais forças. As forças de resistência a movimento são maiores do que as forças que eu observo para movimentar esses átomos ao longo da direção zigue-zague. Tá? Então, isso significa o seguinte, isso significa que para que eu possa movimentar alguma coisa, um átomo ou uma molécula sobre a superfície do grafeno, eu preciso prestar atenção na direção na qual eu estou realizando esse movimento. Para mostrar para vocês um pouquinho da diferença, de como se dá essa diferença, eu tenho aqui um exemplo, isso aqui é um modelo embaixo da folha de grafeno, isso aqui representa a ponta do microscópio de força atômica vista de cima, e como ela anda? Quando ela anda ao longo da direção zigue-zague, ela anda seguindo esse caminho que está aqui, dando pulos de um mínimo de potencial para o mínimo seguinte, e assim vai. Ela anda de maneira descontínua ao longo dessa direção. Quando eu faço uma mudança na direção de varredura, ou seja, eu passo a andar com a ponta do meu microscópio, aqui é a ponta do microscópio de força atômica, andando sobre uma folha de grafeno, agora, ao longo dessa direção que a gente chama de armchair, olha só como se dá o movimento. Ele é um movimento, continua sendo descontínuo, mas ele é um movimento que não se dá mais em linha reta. Então, essa diferença, nesse zigue-zague aqui, nessa periodicidade desses pulos, nos permite identificar as direções. Agora, nós observamos uma coisa um pouco mais interessante, que é o seguinte. À medida que a gente aumenta a força de interação entre esses átomos, da ponta do microscópio com os átomos de grafeno, o que eu estou chamando força de interação, essa eu estou chamando de força normal, a gente observa que chega uma determinada força limite, no qual o grafeno começa, a folha de grafeno sofre uma certa deformação. Como é que se dá essa deformação? Então, aqui eu tenho um modelo, tá? Aqui eu tenho, isso aqui está modelando a ponta do microscópio, aqui embaixo eu tenho um modelo da folha do grafeno, e o que acontece é o seguinte, quando eu faço uma força, eu ultrapasso uma força crítica, eu faço uma força grande com a ponta do microscópio sobre a superfície, a tensão aplicada pela ponta, essa tensão é local, aplicada pela ponta na rede cristalina, induz a formação desses defeitos, dessas ondulações aqui. Tá? E essas ondulações, uma vez geradas, elas se propagam rapidamente pela rede cristalina. Tá? A velocidade com que essas deformações se propagam está associada à velocidade dos fonos nessas superfícies, que é da ordem de quilômetros por segundo, é muito rápida. Tá? Então, essas ondas, uma vez formadas, elas se afastam da ponta e se deformam, vão se propagando, se afastam muito rapidamente da ponta do microscópio. E o que a gente observou é que a capacidade de formação dessas deformações, induzidas por essa tensão, ela é diferente ao longo das diferentes orientações do grafeno também. A gente deforma menos o grafeno ao aplicar ao aplicar uma tensão, uma força normal, quando eu tento movimentar essa ponta ao longo da direção zigue-zague, do que quando eu tento movimentar essa ponta ao longo da direção armchair.
Pensa no seguinte, essa força de interação aqui, em contato, ela é a mesma força de interação que permite, por exemplo, a gente sentir a presença da mesa quando eu boto a mão em cima da mesa, do braço da cadeira, de um livro, de qualquer coisa que a gente pegue. Tá? É a mesma natureza da interação aqui, é da mesma forma. Só que o que acontece? Quando eu boto uma ponta que é simétrica em cima dessa superfície, eu gero uma distribuição de tensão, a princípio, completamente simétrica sobre essa superfície. Eu quebro essa simetria a partir do momento que eu movimento essa ponta. E ao quebrar essa simetria, nessa distribuição de tensão, eu sou capaz de observar essa anisotropia no processo de deformação do grafeno. Esse processo de deformação do grafeno é chamado de buckling, e por incrível que pareça, a primeira pessoa a descrever o buckling foi o Euler, né, um matemático chamado Euler, e que, por sinal, também estudou na Universidade da Basileia, na Suíça. Tá? Então, esse trabalho foi publicado aqui, nesse artigo da Scientific Reports, Nature, tá? É chamado de Giant and Tunable Anisotropy of Nanoscale Friction in Graphene, e isso está associado a essa deformação, essa anisotropia no processo de deformação da folha de grafeno ao longo das diferentes direções. Tá? A gente continuou fazendo esse tipo de estudo, continuou fazendo esse tipo de trabalho, e a gente começou a observar como é que se dava, então, essa questão da dissipação de energia para os sistemas com diferentes folhas de grafeno, monocamada, bicamada, 3 camadas, 4 camadas. E o que a gente observa aqui, eu tenho aqui as forças de fricção em função do número de camadas, o que a gente observa é que a gente precisa fazer mais força. Eu preciso realizar mais trabalho para movimentar átomos sobre a superfície de uma camada do que sobre 2, do que sobre 3, sobre 4. Então, essa interação ela vai diminuindo, essa força necessária, ou a energia necessária para movimentar um átomo sobre a superfície do grafeno ou do grafite, ela vai diminuindo à medida que a gente aumenta o número de folhas, tá? E a gente observou isso em função da velocidade. Eu tenho aqui 3 velocidades diferentes. A preta corresponde a movimentar esse conjunto de átomos a uma velocidade de 2 micrômetros por segundo. A azul corresponde a movimentar esse conjunto de átomos a uma velocidade de 12 micrômetros por segundo. E a vermelha corresponde a movimentar esse conjunto de átomos a uma velocidade de 30 metros por segundo, 30 micrômetros por segundo. E a gente vê que, para todos os casos, né, a gente vê essa diminuição nas forças de fricção, nas forças de resistência ao movimento dos átomos na superfície, à medida que a gente aumenta o número de camadas, e essa diferença é mais acentuada para velocidades mais altas. Tá? Aqui tenho, de novo, um mapa das forças de fricção, mostrando a periodicidade da rede cristalina, e aqui a gente está olhando, aqui tem para duas direções de varredura, quando a ponta anda da esquerda, quando os átomos da ponta andam da esquerda para a direita, ou quando andam da direita para a esquerda, então são mapas similares. A gente usa esses mapas para tentar ver algum tipo de deformação na rede cristalina durante o processo de varredura. Né? A gente analisa as forças de fricção também durante a varredura para tentar entender um pouquinho como é que se dá essa constante de interação entre, como é que é realmente o potencial de interação entre esse conjunto de átomos da ponta do microscópio com os átomos da superfície. A gente estuda essa interação em função de diferentes parâmetros, e a gente vê como é que esses parâmetros, se eles estão relacionados, se a deformação se dá principalmente na superfície, se a deformação se dá principalmente na estrutura atômica presente nas extremidades da ponta ou no cantilever, tá? E a gente olha como é que essa deformação influencia o processo de dissipação de energia em função da velocidade de varredura. Bom, esses resultados estão publicados aqui no outro artigo também da Scientific Reports, agora de 2019, no passado. Tá? E isso mostra para vocês como é que caminha a pesquisa na área da microscopia de força atômica, quando o microscópio de força atômica é operado no modo que a gente chama de quase estático. Agora eu vou dar um exemplo para vocês sobre como é que funciona a microscopia de força atômica nesse modo dinâmico. E aí eu peguei um resultado também que eu considero muito importante.
é resultado dos anos 2000, do Franz Kispel, também de novo, né, que mostra, mais uma vez, a resolução atômica por não contato, usando microscopia de força atômica, da superfície do silício. Mas qual é a novidade agora? A novidade agora é que ele fez o seguinte, olha. Eu não sei se vocês lembram, mas eu mostrei para vocês que é muito importante que a gente aumente o fator de qualidade do oscilador harmônico para poder diminuir o ruído. E ao diminuir o ruído, ao fazer detecção de frequência, da frequência de oscilação desse meu cantilever, eu sou capaz de observar átomos na superfície. O que ele mostrou, que ele bolou, é o seguinte, olha, eu vou pegar um cristal de quartzo bem rígido, que tem um fator de qualidade altíssimo, vou usar ele como cantilever. E com isso ele consegue fazer imagens de resolução atômica da estrutura do silício com um nível, com uma qualidade nunca visto, nem por STM, né, ou pouco visto por STM, e que nunca tinha sido visto no próprio AFM. Tá? Pra vocês terem uma ideia, esse tipo de cantilever, esse tipo de ponta, ela é encontrada no mercado, isso custa alguns centavos. Eu tenho aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia, isso é um cristal de quartzo usado em um relógio. Normalmente ele fica encapsulado, como está aqui. E aqui eu tenho ele dentro de um relógio, um Swatch aqui suíço, enfim. Ele está aqui dentro de um relógio, isso custa alguns centavos. Tá? São fabricados, por exemplo, no Brasil. E aqui, para mostrar para vocês o que é feito, o que a gente anda fazendo no Brasil em relação a isso, aqui a gente tem o que é feito na PUC. A gente teve, em 2015, uma tese de mestrado, né, de 2013 a 2015, um aluno de mestrado que montou a cabeça de um microscópio de força atômica, desenvolveu uma eletrônica para utilizar esse sensor está aqui, ó. E essa cabeça está aqui integrada a um microscópio de força atômica. Então, a gente está desenvolvendo aqui no Brasil, na PUC do Rio, um microscópio de força atômica que opere no ar, com esse tipo de cantilever, para ver se a gente consegue atingir também resolução atômica real com esse tipo de microscópio no ar. Mas por que a gente resolveu fazer isso em 2013? Né? Olha só, eu vou mostrar para vocês aqui um outro trabalho, ainda do Franz Kispel, com Calvin Quate, tá? Onde a gente tem aqui a superfície do cristal de grafite altamente orientado, olha, são folhas de grafeno, tá? Intercaladas, montando esse cristal de grafite altamente orientado. E aqui tem uma comparação entre o que a gente observa no microscópio de tunelamento dessa superfície e o que a gente observa no microscópio de força atômica. Olha só, no microscópio de tunelamento a gente observa alguns átomos aqui, com o tunelamento dessa superfície. Repare que a gente não vê os 6 átomos. A gente vê 3 desses átomos. Tá? Enquanto no microscópio de força atômica a gente vê todo o hexágono. Tá? Então, esse é um resultado muito importante, mostrando a diferença entre a microscopia de força atômica e a microscopia de tunelamento nesse tipo de material, tá? E que a resolução atômica na microscopia de força atômica é muito interessante. Isso aqui foi feito no microscópio ainda em ultra alto vácuo a baixa temperatura. Mas olha só o que saiu em 2013. Aqui em 2013 tem um outro trabalho, onde eles pegaram uma superfície de um cristal, tá? É um cristal de brometo de potássio, é um cristal tipo um sal, tá? Ele é altamente higroscópico, ou seja, quando você expõe essa superfície ao ar, ela fica cheia de água, e com um microscópio de força atômica operado no modo de contato, utilizando esses cantilevers de cristais de quartzo, a gente conseguiu ter resolução atômica. Aqui tem uma imagem de resolução atômica, tá? Desse cristal de KBr, realizada no ar. Isso aqui foi em 2013. Por causa desse trabalho, a gente fez a proposta dessa tese de mestrado para montar esse microscópio, e essa tese andou de 2013 a 2015. Bom, com isso, eu encerro aqui os meus exemplos, né? E queria falar para vocês que, enfim, as técnicas continuam evoluindo e a gente busca cada vez mais aprimorar a resolução das técnicas de microscopia de força atômica, onde os objetivos aqui são, no caso da microscopia de força atômica, quase estática, a gente medir cada vez mais, entender cada vez mais os mecanismos de dissipação de energia em superfícies, como é que são os potenciais de interação, como é que esses potenciais de interação
se comportam do ponto de vista de simetria, uma vez que eles são perturbados pelos átomos presentes na ponta do microscópio de força atômica. E do ponto de vista do microscópio operado no modo dinâmico, a gente tem buscado desenvolver técnicas de microscopia que nos permitam obter resolução atômica real no ar. Tá? Bom, com isso eu gostaria de encerrar, então, minha apresentação para vocês, né? Lembrando o seguinte, olha, a gente está, nos últimos 20 anos, desenvolvendo técnicas de microscopia que nos permitem, cada vez mais, olhar para esse mundo em nanoescala. Mas o que eu queria dizer para vocês é que existe muita coisa ainda para a gente ver, muita coisa ainda para a gente descobrir nesse universo, nesse mundo. E, de certa maneira, uma das formas da gente acessar esse mundo é através da microscopia de força atômica, que abre para a gente, então, essa janela para esse mundo em nanoescala. Tá? Bom, tem aqui alguns agradecimentos para fazer. Então, esse é o pessoal, ao longo desses 20 anos, que me ajudou de alguma forma, me ensinou, foram meus professores, meus orientadores, meus colegas e meus alunos, né, que me ajudaram aí ao longo desses anos para aprender um pouco essas técnicas de microscopia. Com isso eu termino minha apresentação. Muito obrigado. Obrigado, professor Rodrigo. Excelente palestra, o pessoal gostou bastante aqui. Muito legal, muito interessante. Eu gostaria de saber, tem uma pergunta, professor Marcelo. O Marcelo perguntou até quantas camadas atômicas dentro da amostra do AFM consegue-se obter alguma informação estrutural? Até quantas camadas atômicas, é isso? Bom, o microscópio de força atômica, a princípio, ele vai ver a camada superior, a camada mais alta. Tá? Mas o que acontece é o seguinte, isso com resolução atômica. Tá? Você vai ver a última camada com resolução atômica. Mas quando você bota, por exemplo, um material que tem 2 camadas, você começa a perceber, através da força de interação que você mede, você começa a perceber a presença dessa segunda camada. E você perde resolução com isso, mas você também consegue ganhar informações sobre como esses átomos dessas diferentes camadas interagem entre si. Certo. O professor Marcelo tem mais uma pergunta. Antes do professor Marcelo, eu queria fazer uma também, rapidinho, e eu queria pedir para o professor Zamora, se ele estiver aí, para o Zamora, porque a gente tem lá Tem. Estou aqui sim. Na Unifap, um AFM. Ô, Zamora. Só queria te chamar mesmo porque a gente tem um AFM aí na Unifap, e aí depois que a gente perguntar aqui, se você puder comentar alguma coisinha sobre o nosso AFM lá, se algum aluno se interessou, quiser procurá-lo, alguma coisa que a gente pode encaminhar. Mas eu gostaria de saber, na verdade, professor Rodrigo, um pouco mais daquele AFM feito no mestrado, como que foi essa experiência, né? Qual que foi a baixo custo? Ele é mais acessível? Ele é fácil de manusear? Ele saiu do que tinha ali na PUC? Qual que foi a ideia fundamental? E se você não poderia compartilhar com a gente o link da tese, alguma coisa assim, da dissertação? Posso sim. O link acho que está na apresentação, está no slide da apresentação, mas enfim, essa tese foi uma tese de mestrado defendida em 2015 pelo meu aluno chamado Felipe Petac Lemos. Eu posso compartilhar com vocês aí, mando o link para vocês. A tese está disponível online no site da universidade. Tá? Bom, em primeiro lugar, a gente tem, em relação à sua pergunta, você perguntou quais são as vantagens da gente fazer aquele tipo de microscopia. Né? A gente tem uma maneira de pensar que é a seguinte: a gente hoje no Brasil costuma, em geral, comprar equipamentos científicos ao invés de desenvolver esses equipamentos. Né? Isso vale para os microscópios de força atômica. Mas quando você vai comprar um microscópio desses de força atômica, tá? E eu diria que a gente pode estender essa ideia para os demais microscópios, né? Você está comprando, na verdade, um sistema que tem que ser versátil, porque o fabricante quer vender esse mesmo equipamento para diferentes tipos de aplicações.
O que acontece é que esse equipamento, em geral, ele é bom, ele é muito bom, ele te permite fazer várias coisas, mas ele está longe da fronteira de desenvolvimento tecnológico e daquilo que a gente é capaz de fazer do ponto de vista de física, ou de química, ou de biologia, com esse tipo de instrumento. Então, eu comparo esses microscópios, em geral, como um carro. Você vai numa loja e você compra um carro, mas se você quiser correr com esse carro, você precisa transformá-lo num carro de corrida. A mesma coisa acontece com esses microscópios. Tá? Todos os nossos microscópios na PUC, eles são otimizados para realizar algum tipo de medida. E essa otimização se dá através dessa instrumentação. No caso dessa tese de mestrado, o objetivo era construir um microscópio de força atômica, né? Ou melhor, adaptar o microscópio de força atômica que nós já tínhamos no departamento de física, para ver se a gente conseguia obter resolução atômica real no ar com o microscópio. Tá? Eu posso dizer para vocês o que aconteceu. A gente conseguiu montar o microscópio, a gente montou a cabeça do microscópio, a gente consegue fazer algumas imagens com esse microscópio sobre a superfície, só que, por causa da sensitividade ser muito alta, nós temos muita dificuldade em controlar o movimento da ponta sobre a superfície para poder fazer as imagens em objetos que têm uma variação, por exemplo, de 2, 3 camadas atômicas em altura. Ou seja, ele funciona, ele nos permite fazer imagens, ele é bastante sensível, mas ele é muito difícil de ser controlado. Tá? Então, a gente espera, no futuro, ter um outro aluno que desenvolva aí a parte de eletrônica para que a gente possa melhorar o sistema de controle, para que a gente possa, enfim, otimizar o uso do microscópio para conseguir resolução atômica no ar. Esse era o objetivo da tese, caminhar nessa direção. Tá? Não sei se eu respondi. Entendi. Não respondeu. O que eu tinha imaginado, na verdade, é que assim, eu não sou muito familiar com a área, mas eu imagino que a manutenção de um AFM ela é meio pesada, é puxada, né? Não é barato você manter um AFM. Ele requer constante manutenção, tem troca de ponta. E aí eu pensei que essa adaptação talvez ajudasse nesse sentido, né? Você mostrou uma pontinha lá que é baratinha, tal, que você consegue... Na verdade, o que acontece? As pontas do microscópio de força atômica, em geral, você tem uma variação de preços muito grande, dependendo de como é a ponta e qual é o destino da ponta, que tipo de interação você vai medir. A gente tem pontas que custam alguns centavos de dólar, poucos reais. Essas são as pontas mais comuns que a gente usa no microscópio, são realmente baratas. E a gente tem pontas que custam da ordem de 3 mil, 4 mil dólares. Tá? Então, dependendo do uso, do que você vai fazer, que tipo de interação você vai fazer, você vai ter um custo maior ou menor em relação a essas pontas. Em geral, esse custo é baixo, eu diria. Com o material de consumo, o custo é baixo. Né? E quais são os cuidados que a gente precisa ter com o microscópio para a gente evitar problemas? A gente precisa calibrar o microscópio o tempo inteiro. Tá? Então, praticamente periodicamente, ou a cada superfície que você vai medir, seja ela com resolução próxima da atômica, ou seja ela uma resolução maior, você tem que refazer a calibração da cerâmica. Esse é um trabalho que você tem o custo do tempo, né, de você fazer isso leva talvez alguns dias, 2 ou 3 dias, para você fazer uma boa calibração, né, e testar essa sua calibração, mas também, do ponto de vista financeiro, o custo não é muito alto. Ou seja, em resumo, de manutenção, se você cuidar bem do seu microscópio, o custo de manutenção do microscópio é bem baixo, muito mais baixo do que qualquer microscópio eletrônico. Tá? Pra você ter uma ideia. Ah, legal, bom saber. Bom, eu queria, na verdade, agora parar de ficar usando o meu poder aqui de apresentador para ficar pulando nas perguntas. Eu vou ver. O professor Marcelo, se quiser ligar o seu microfone, fazer as perguntas para o professor, mas também se quiser mandar no chat aí, fica à vontade. O professor Marcelo tem 2 perguntas, e o professor Williams também tem uma pergunta. Marcelo, pode falar. Boa tarde a todos. Professor Rodrigo, parabéns pela sua apresentação. Foi muito elucidadora, né? Eu não sou da área de FM, eu faço
sou da área teórica, né? Faço mais simulações sobre esses sistemas que vocês medem, né? E aí me surgiu algumas curiosidades. Por exemplo, duas últimas perguntas, para ser breve. Esse processo de deformação que o senhor explicou, que é o buckling, né? Buckling, né? Ele chega a gerar outras formas alotrópicas do grafeno? Vocês chegaram a ver alguma coisa dessa? Tipo, deformou, quebrei a simetria, aí apareceu estruturas como o pop-grafeno, fagrafeno, figrafeno, etc., né? Que são formas alotrópicas que surgem por você deformar a folha de grafeno, né? Muito interessante essa pergunta. O que acontece? Para que a gente possa fazer imagens dessa superfície do grafeno com resolução de rede, a gente acaba trabalhando com cantilevers, com pontos do AFM, que tem constantes de mola muito baixas. Isso limita a faixa de forças que a gente é capaz de aplicar com a ponta sobre o microscópio, com a ponta do microscópio sobre a superfície. Tá? Então, nesse regime de força que a gente é capaz de aplicar com aquela ponta, a gente não consegue introduzir nenhuma deformação, eu diria que, nessa superfície ao ponto de mudar a estrutura, ou mesmo gerar algum tipo de defeito na folha de grafeno. Então é bacana porque é pouco invasivo, né? Não agride a amostra, né? Então, uma segunda pergunta, só essa última aqui. Vocês chegam a utilizar essa técnica para estudar moléculas depositadas em superfícies? Só isso. Bom, as pessoas usam essas técnicas para estudar moléculas depositadas em superfícies. Eu vou te dizer, a gente já fez muita coisa ao longo desses, eu diria que 20 anos trabalhando com microscopia. Eu já fiz um pouco de quase de tudo, enfim. Mas atualmente não é nosso objetivo olhar a deposição de moléculas nessas superfícies, pelo menos por enquanto. Tá? O que a gente vem buscando é desenvolver a técnica de microscopia para estudar essas interações e entender um pouquinho mais essas interações entre os átomos de uma superfície e os átomos da ponta, para depois, num próximo estágio, ser capaz de botar mais um segundo corpo nessa história. Tá? Ok, obrigado. Nada. Acho que eu caí um pouquinho, mas já retornei. O professor Williams tinha uma pergunta também? Opa! Só que assim, pergunta aí, Williams, por favor. Como eu caí, eu perdi o chat. Tá. Estou sem as perguntas aqui. Que eu queria saber se... primeiro, boa tarde, né? Parabenizar pela palestra, é muito importante aí trazer esses conhecimentos para a gente aí. E a pergunta basicamente a ponta ali do cantilever, ela induz algum tipo de defeito na estrutura cristalina aí do material que a gente está analisando? Nesses exemplos que eu mostrei para vocês, a gente tenta, a princípio, ela introduz assimetrias, porque durante o processo de varredura, a tensão aplicada ela não é simétrica, ela induz assimetrias, né, na estrutura. Essas assimetrias se refletem no potencial de interação observado por esses átomos. Uhum. A gente trabalha com forças de interação que são baixas e não são capazes de introduzir esses defeitos. Tá? Entendi. Por exemplo, é possível você trabalhar com outros tipos de pontas e realizar, por exemplo, o que a gente chama de manipulação em escala molecular ou atômica, ou mesmo nanolitografia, movimentando moléculas em superfície. Isso a gente já fez várias vezes, né? Acho que é da época que o Robert era aluno lá do laboratório, nós tínhamos um outro aluno que fazia essas litografias, enfim. É possível você fazer isso de maneira controlada, ou seja, você movimentar moléculas em superfície, você tirar moléculas de determinados locais de maneira controlada, isso é possível de ser feito. Gerar efeitos em si, por exemplo, em estruturas cristalinas, a gente consegue usar algumas pontas mais rígidas para gerar o que a gente chama de discordâncias e estudar, por exemplo, mecanismos iniciais de deformação em escala atômica, por exemplo. Tá? Então, isso é possível de ser feito nos microscópios, sim. Tá? O que fazia isso era o Henrique, ele foi aluno aí também em Macapá.
Entendi. Rapidinho só, mas que agora me veio mais uma outra pergunta em razão dessa resposta. Por exemplo, seria muito difícil, então, da gente... Vamos pegar um óxido e eu quisesse estudar ali, observar vacâncias de oxigênio ali nesse óxido. Eu conseguiria, por essa técnica, observar isso? Diretamente, eu acho que depende de um pouco do que você quer olhar com essa vacância do óxido. Vamos lá. O que se eu tivesse que olhar para a vacância do óxido, eu pensaria se esse óxido estiver, por exemplo, no silício da vida, né, esses elétrons desemparelhados nessa superfície, né, nessa molécula, nesse átomo, eles vão acabar funcionando, o silício, por exemplo, como centros paramagnéticos ressonantes. Então, eu poderia, por exemplo, eu colocaria esse sistema, de alguma forma, para excitar essa ressonância paramagnética nessa estrutura eletrônica desses átomos, né, desses elétrons nesses átomos, e tentaria, com a ponta do microscópio, usando altíssima resolução, observar essa ressonância paramagnética nesses defeitos. Isso eu diria que é uma coisa factível. Entendi. Tá? Eu não conheço alguém que tenha feito, tá? Diria que é uma coisa factível, é uma coisa realizável. Tá? Entendi. Tem como arranjar uma forma de se chegar a isso aí, né? Entendi. Tá? Você consegue observar a posição do defeito e tirar informações de maneira indireta sobre a estrutura eletrônica desses defeitos. Eu diria que você consegue isso. Beleza, obrigado, viu? Tá? Nada, prazer. O professor Zamora, gostaria de fazer uma pergunta agora. Eu acho que o Davi, eu acho que o Thiago está na minha frente, o Thiago, só que ele refez a pergunta, entendeu? Vamos respeitar aí. Só que, Thiago, depois eu faço. Ah, tá certo. Perdão. Tá certo. O Thiago está na... Tá bom, Oi, eu vou ler a pessoal, pergunta do Thiago, então. Ah, tá certo. Boa tarde. Pode falar, Thiago. Pronto. Boa tarde, professor. Muito obrigado. Muito esclarecedor a palestra. Muito obrigado mesmo. Eu quero saber, professor, quais são as perspectivas da pesquisa no futuro? O que é que se aguarda? O que se espera? Quais são os próximos passos? As próximas descobertas? É uma nova metodologia, um novo tipo de microscopia? Quero saber quais os limites também que o senhor imagina na microscopia. Eu, como professor de física, atuando no curso superior e no curso médio, eu gosto de interdisciplinarizar também com a química, comentar sobre modelos atômicos, os alunos sempre falam átomos, e eu corrijo, não é um átomo, é um modelo atômico. Eu quero saber se um dia a gente vai poder dizer para o aluno que é um átomo, como é o átomo exatamente, e não mais discutir modelos atômicos. Obrigado. Bom, obrigado pela sua pergunta, Thiago. É interessante e também difícil de responder do ponto de vista de qual é o futuro aí do desenvolvimento dessas técnicas e qual é o futuro aí da ciência nesse sentido. De um ponto de vista, as pessoas buscam cada vez mais maximizar a resolução dessas técnicas de microscopia. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, eu não mostrei aqui por causa do tempo, enfim, mas existem grupos que já conseguiram resultados que mostram, além da estrutura do átomo, né, aquilo que você viu, Thiago, aquelas bolinhas que você viu em alguns dos slides são os átomos. O que você está vendo ali é o raio iônico do átomo. Tá? E a distribuição desse raio iônico no espaço quando ele está inserido numa rede cristalina periódica e na presença da superfície. Tá? Então, aquilo ali é um átomo. Se quiser, você pode mostrar para os seus alunos e mostrar como é que é o raio iônico de um átomo. Né? Mas, enfim, o que eu estava dizendo é o seguinte, tem grupos que já conseguiram, por exemplo, observar orbitais atômicos. Então, eu acho que o limite de resolução desses microscópios ainda não foi atingido, as pessoas continuam desenvolvendo essas técnicas de microscopia, e hoje, além da gente conseguir ver aquela estrutura do átomo, aquele átomo que eu mostrei, como eu mostrei aqui na apresentação, as pessoas hoje conseguem olhar para os orbitais. Tá?
Então, existem trabalhos muito interessantes que já conseguem determinar e mostrar a presença de orbitais nessas ligações químicas. Isso é um ponto. Tem grupos que pensam do ponto de vista da manipulação, porque imagina o seguinte, você tem um instrumento onde você é capaz de medir forças de interação com muita precisão e ver os objetos. Então, se você pode ver um átomo e você consegue controlar as forças de interação de um sensor com ele, você pode manipular esse átomo. E você começa, então, a partir daí, a construir estruturas átomo a átomo. Mas para que essas estruturas sejam funcionais, é muito importante que você seja capaz de formar, fazer com que esses átomos não só fiquem próximos uns dos outros, mas que eles formem ligações químicas entre si. Tá? Então, um outro ramo de desenvolvimento no futuro é as pessoas entenderem esse processo de formação da ligação química e começarem a construir estruturas que são realmente funcionais a partir desse ponto de vista de manipulação atômica. Tá? Então, isso é uma linha de desenvolvimento da pesquisa que envolve essa parte de microscopia. Aí tem um outro lado. O outro lado é o oposto. Olha só, eu estou muito interessado, a gente com essas técnicas de microscopia, estou muito interessado em observar coisas com altíssima resolução, observar materiais com altíssima resolução. Mas qual é a correlação das propriedades que a gente mede nessa escala com aquilo que a gente observa em escala macroscópica? Tá? Então, existe um outro ramo, uma outra linha, tá? E essa linha tem várias aplicações tecnológicas, com empresas envolvidas e botando bastante dinheiro nessa história, né? Que estão interessados em conhecer a estrutura da matéria em escala atômica ou em nanoescala, montar modelos que permitam entender, do ponto de vista fundamental, de interações fundamentais, como é que é esse material, do ponto de vista de propriedades, e depois estabelecer maneiras de mostrar que aquela propriedade que você observa em escala nano, ela vai ser responsável por aquilo que é observado em escala macroscópica. Eu vou dar um exemplo prático para vocês do que a gente faz no laboratório. Por exemplo, a gente no laboratório com o microscópio de força atômica, a gente mede propriedades de nanocristais em superfícies de rochas, por exemplo. Então, a gente consegue, através de imagens de alta resolução e do controle da ponta do microscópio de força atômica, medir uma série de propriedades de cristais em nanoscala. Vou dar um exemplo. Elasticidade. A gente consegue medir a elasticidade de determinados cristais em tamanho nanométrico. Vamos supor, numa rocha qualquer. Tá? O que a gente estuda se eu tenho as propriedades desses minerais na rocha, eu conheço a distribuição desses minerais ao longo da rocha, será que eu sou capaz de entender como é que são as propriedades, por exemplo, mecânicas e elasticidade nesse volume de rocha? Pra você ter uma ideia, essa é uma pesquisa de interesse de empresas que trabalham com petróleo. Então, esse tipo de pesquisa a gente faz no laboratório, por exemplo. Tá? Então, é uma outra linha, é um outro caminho, que é como é que você faz para estabelecer uma correlação entre o mundo nano e o mundo micro e macroscópio. Não sei se eu respondi todas as suas perguntas, Thiago. Respondeu sim. Outro ponto, professor, que eu tinha perguntado, acho que, de certa maneira, já está respondido. Vocês trabalham em parcerias com os departamentos dentro da própria PUC, dentro da própria universidade, como farmácias, engenharias. A indústria, eu já entendi que sim. Acho que vocês devem ter parceria com Schlumberger, Petrobras, para compreender a porosidade de rochas, né? Onde fica o poço de petróleo. Isso, exato. Mas também com outros departamentos da própria universidade? A gente trabalha com, não só da própria universidade, mas de diferentes universidades e institutos de pesquisa. Tá? A gente tem uma parte da nossa infraestrutura, a princípio, ela tem bastante versatilidade. Então, a gente tem microscópios que permitem a gente praticamente olhar diversos tipos de materiais e medir diferentes tipos de interação com alguma facilidade. Tá? E a gente tem um microscópio que ele é mais dedicado, ele é mais trabalhado, a eletrônica dele é um pouco mais
eu diria que modificada, e esse é o microscópio que a gente tem mais dificuldade em fazer coisas. Ele é mais específico, entendeu? Mas, a princípio, a gente interage, tem a possibilidade de interagir com todo mundo. E está aberto para interagir com todo mundo também. Muito obrigado, professor. Respondido sim. Muito obrigado mesmo. Nada, Tiago, um prazer. O professor Zamora, agora. Oi, boa tarde aí, Rodrigo. Novamente cumprimentando aí. E me uno também aos agradecimentos, né, por ter aceitado aí o convite aí aos professores aí, essa comissão aí que está trabalhando em cima disso, né. Agradeço e, bom, como já o Rodrigo falou, eu fui orientando, né, do meu mestre aí, foi o Rodrigo Pioli, né, deu aula também para mim, foi meu orientador, né, eu acho assim, excelente orientador para os acadêmicos que estão aqui escutando, né, quem sabe futuramente possam trabalhar com ele, né, alguns que se interessem nessas áreas. E, bom, assim, mais que pergunta, Rodrigo, gostaria que comente, né, eu acho assim, interessante, uma vez, quando eu era aluno do doutorado, e eu perguntei para você, porque você teve uma experiência lá na Suécia, né, com a Universidade de Basel. Isso. E justamente com quem inventou o microscópio, né, quem ganhou o prêmio Nobel. Então, eu gostaria que você conte essa história, né, que como eram conversas com aquele professor que ganhou o prêmio Nobel, como era a sua interação com ele, né, as pessoas, o nível de ocupação que eles têm, como que seria interessante que todos nós, já que não é tão fácil ser, de certa maneira, fosse orientador, eu acho, né? Isso. E gostaria que faça esse comentário, né? Tá bom. Bom, imagina o seguinte, imagina em 1995, um brasileiro chegando na Suíça. Nessa época a gente tinha internet, mas com alguma dificuldade, né, para trabalhar num grupo que tinha 60 alunos de doutorado, ou seja, eu fui para ser mais um no universo de 60 alunos de doutorado, né, e com professores que eram um grupo de pessoas, né, mas com professores que eram as pessoas que desenvolveram a técnica, inventaram as técnicas, criaram essas técnicas de microscopia, né? Então, a minha perspectiva era, eu vou chegar na Suíça e vou chegar em Basel e vou ter o melhor microscópio do mundo para trabalhar e fazer minhas pesquisas e estudar física, né? E eu cheguei lá, fui apresentado nessa primeira reunião para um grupo enorme no auditório, todos os alunos de doutorado, né? Foi um momento assim muito, muito marcante para mim, porque ao ser feita essa apresentação, o meu orientador perguntou o que você quer fazer, o que você gostaria de fazer. Aí eu virei para ele e falei, bom, eu gostaria de trabalhar com microscópio, com microscopia. Aí ele virou, você tem um microscópio? Né? Eu nunca imaginei que fosse chegar na Suíça, na terra onde eles desenvolveram os microscópios, tinham vários microscópios, e fosse chegar lá e não ter um microscópio disponível para trabalhar. Ele virou e falou para mim o seguinte, eles viraram e falaram para mim o seguinte, olha só, você quer trabalhar com microscopia, você tem que construir seu microscópio. E eu que imaginei que fosse chegar lá e, né, pegar os melhores microscópios do mundo para trabalhar e poder fazer minhas pesquisas, né, fazer física, estudar física com microscópio, eu gastei uma boa parte do período que eu tive lá, no anos 95 inteiro, 96, né, montando meu microscópio. Então, eu passei um bom período do meu estágio de doutoramento lá, construindo meu próprio microscópio. Eu, obviamente, no início, tive muita dificuldade para fazer isso, a gente não está acostumado a fazer isso no Brasil, né? Mas
isso, de certa maneira, depois de um tempo, eu entendi que me capacitou a entender exatamente como funcionam os microscópios, para que eu pudesse tirar o máximo do ponto de vista de resolução e controle, operação desses microscópios, né? E isso é o que permite hoje a gente fazer na PUC toda a manipulação e modificação dos microscópios que a gente tem. Tá? Então, tinha essa perspectiva, eu cheguei lá num grupo enorme, se não era o melhor lugar do mundo para fazer microscopia, era um dos melhores lugares do mundo para trabalhar com esse tipo de microscopia, né? E tive que gastar um tempo aprendendo eletrônica, aprendendo mecânica e quebrando a cabeça, né, para poder montar meu microscópio. Então, esse é um ponto. A segunda parte interessante dessa história é o seguinte: grupo enorme, 60 pessoas, o orientador não tem tempo para você, ainda mais que você acabou de chegar, né, mal te conhece, está vindo do Brasil, está montando seu microscópio, ele não tinha tempo para conversar comigo. O que eu fazia? O que ele fazia? Chegava sexta-feira, por volta da hora dele sair do instituto, perto das 6 horas da tarde, ele ligava para o meu laboratório, que ficava no subsolo, ou seja, eu tinha que subir praticamente 5 andares de elevador até chegar à sala dele. Né? Quanto mais importante, mais alto você fica, prêmio Nobel ficava no último andar, e eu, coitado, recém-chegado, ficava no subsolo. Mas, enfim, ele me ligava e dizia: olha, você tem 5 minutos para estar na minha sala para a gente poder falar alguma coisa. Muitas vezes, quando eu chegava lá em cima na sala dele, ele já tinha ido embora. Muitas vezes eu chegava lá, quando eu entendi como funcionava, chegava no final da sexta-feira, eu já estava com o meu material todo pronto para ele me ligar e já esperando para subir já para a sala dele, para poder falar com ele. Muitas vezes falava com ele no elevador, eu conversava com ele pelo caminho, escada abaixo, porque ele ia embora para casa. Então, é um ambiente muito diferente do nosso ambiente aqui de trabalho. Né? Do ponto de vista de física experimental, existe uma preocupação muito grande no desenvolvimento de uma instrumentação, coisa que a gente não tem condições de fazer, eu diria que aqui no Brasil, tanto por cultura quanto do ponto de vista de investimento. Né? E foi uma experiência muito rica para mim, assim, do ponto de vista de conhecimento, de interação. Enfim, foi uma experiência muito boa. Né? Não sei se eu posso falar aqui horas com essas histórias aí, Robert, mas acho que isso talvez tenha só um pouco sua curiosidade. Pois é, não sei se você se lembra, né? Eu acho que, assim, eu pergunto isso porque, assim, quem nos está escutando, né, acho que é uma oportunidade, né? Não é qualquer um que trabalha com um prêmio Nobel, né? Eu lembro uma vez, não sei se você lembra, né, que você tinha que, o professor, o seu orientador, ele descia com você só podia falar com ele descendo as escadas, né? Acho interessante o tempo otimizado, né? Hoje em dia, é importante, né? Eu comentei isso, provoquei essa fala, porque às vezes, como o professor Aldemiro colocou aqui um comentário, né? Um pesquisador não se faz por acaso, né? E isso é importante, acho que, assim, né? Os comentários, para que os acadêmicos eles saibam que não é tudo que vão ter, né? A gente tem que correr atrás, né? Às vezes os acadêmicos, às vezes, podem ter como você falou, né? Você foi lá e tinha um pensamento, e não era assim, né? Então, assim, quanto mais preparado é melhor, e correr atrás e buscar seu espaço, né? Acho importante, Rodrigo. Assim, bom, eu acho assim, não sei se isso, mas é isso, né? Acho que eu gostei muito esclarecedor também aqui. E a gente sempre vai estar se comunicando, né? Com relação ao nosso AFM, que o professor Davi, nós como o professor Rodrigo sempre estamos comunicando, cada ano a gente visita a PUC, né? O professor Henrique foi um colaborador também, ele foi aluno do professor Rodrigo, também o Henrique agora está na UFAM, né? E eu estou por aqui no Macapá. Temos uma FM, né? Ele está em Campinas. Infelizmente pela pandemia deu tudo, mas possivelmente este mês já está de volta no seu FM, ele deu problemas.
E aí, futuramente, né, a gente vai ter continuos os projetos com o professor Rodrigo e novas ideias, né? O professor Rodrigo tem sempre contribuído, isso eu agradeço publicamente aqui. A humildade do professor Rodrigo é bem grande nesse sentido, ele sempre tem contribuído, e os projetos com os interessados depois a gente pode conversar, né, professor Rodrigo? Eu acho que seria bom, Rodrigo, fazer um comentário que você é o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Materiais e Microanálises, né? Seria interessante saber alguma coisa sobre isso também, Rodrigo. Tá bom. Zamora, só pegando o ensejo aí dessa pergunta que você fez, Zamora, o Emerson também tem uma pergunta, o Emerson Duarte, uma pergunta para o professor Rodrigo, que é a seguinte: se vocês aceitam estudantes de outras instituições para fazer algum teste de sanduíche no laboratório de vocês. Ele fala que é aluno de doutorado, estuda algumas simulações de óxidos e gostaria de realizar algumas técnicas experimentais também. Isso, a gente aceita, assim, o departamento de física, acho que como todo lá na PUC do Rio, é bastante aberto, e a gente aceita, assim, alunos de fora que vêm passar estágios com a gente, às vezes, curtíssima duração, tem gente que vem e passa uma semana, tem gente que vem e passa um mês, tem gente que vem e passa um ano, enfim. A gente está aberto a isso, sem problemas. Eu acho que entrando em contato com vocês mesmo. Depois, talvez possa entrar em contato com o Robert, passar um e-mail, fazer uma coisa do gênero, mas, enfim, eu acho que o único cuidado que a gente precisa ter com essa história é ver a questão do financiamento, né? Para manter uma vida, o custo de vida no Rio de Janeiro, infelizmente, é caro, né? E aí tem um outro detalhe nessa história, que é o seguinte: a gente precisa também otimizar o uso dos microscópios. Então, precisa ser planejado, essa vinda precisa ser planejada com uma certa antecedência, para que a gente possa ter um microscópio disponível durante o período que esse aluno vai estar com a gente no Rio de Janeiro. Está aberto. Tá? Legal, muito bom saber. Só para completar, Davi, a gente já teve gente no laboratório de diversos estados do país, aí, São Paulo, interior de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Florianópolis, enfim, alunos de diversos lugares que vêm, passam um período com a gente e seguem e retornam para suas instituições de agrégio. Não, ótimo. O Emerson aí já pode pegar o e-mail do professor, entrar em contato, então. Davi? Isso, eu ia falar agora, o professor Everton vai falar. Pode falar, Everton. Eu quero pegar o gancho, né, nesse assunto com relação a ir até a PUC fazer experimentos, que eu queria até relembrar o professor Rodrigo aí, que em 2017 eu estava no final do mestrado, aí o nosso AFM aqui da Unifap estava parado e eu precisava fazer umas imagens, aí o professor Rodrigo me recebeu lá na PUC, e na época, inclusive, eu fiz até teste de nanodentação com a ajuda do professor Marcelo, lá da PUC também, e realmente é só a questão da gente combinar com antecedência, né? O professor Rodrigo até falou que é interessante a gente fazer um planejamento, né, por escrito, para enviar para eles, para que eles possam nos encaixar, né, lá na agenda do equipamento. E aí para mim foi perfeito, que eu consegui fechar a minha dissertação lá em 2017, aí eu acabei defendendo em janeiro de 2018, e inclusive dessa experiência teve um fruto, que foi um artigo que nós publicamos em 2018, em parceria com o professor Marcelo da PUC e o professor Rodrigo. E eu fiquei lá 8 dias, mas as poucas conversas que eu tive com o professor Rodrigo deu para aprender bastante coisa. Eu tenho muito orgulho de ter tido contato com o professor Rodrigo por toda essa história aí dele, que eu acompanho também, que, como vocês sabem, o professor Zamora foi meu orientador no mestrado e na iniciação científica, e através do professor Zamora eu conheci o professor Rodrigo, né? E eu quero até já falar para o professor Rodrigo que tem um outro trabalho aí que é da minha tese de doutorado agora, que eu estou finalizando. Ano que vem, se Deus quiser, eu defendo a tese. E aí eu estou com um trabalho aí para a gente fazer uma nova parceria.
Então, futuramente aí, a gente vai estar visitando novamente o PUC aí. Gostaria até de agradecer novamente. Bom, Everton, o prazer foi meu, enfim, o laboratório está aberto para você quando você quiser. Ok, obrigado, professor. Nada. Pessoal, já vamos chegando perto aqui das 4h30, já passamos das 4h30, né? E eu gostaria de agradecer mais uma vez aí o professor Rodrigo Prioli pela palestra. Rendeu um bate-papo bem gostoso, bem legal, algumas portas aí se abriram. E se mais ninguém tiver nada para comentar, gostaria de passar aí a palavra para o professor Rodrigo pela última vez. Professor, fique à vontade aí para as considerações. Tá joia, David. Bom, primeiro agradecer o convite, muito obrigado por estar aqui participando com vocês desse bate-papo aí, fazendo essa apresentação, foi muito interessante. É bom conhecer gente nova, falar com outras pessoas, enfim, é sempre bom. A gente tem que aproveitar esse momento difícil, né, e, enfim, tentar, de alguma maneira, usar a tecnologia para ficarmos mais próximos, né? Acho que isso vocês estão tentando fazer e estão conseguindo fazer aí com bastante sucesso, vocês estão de parabéns aí, né, pela iniciativa. E aí eu queria aproveitar para fechar, queria falar duas coisas para vocês. Bom, primeiro é o seguinte, a gente tem, né, em função dessa questão da pandemia, e não só a PUC, mas provavelmente outros institutos, outros departamentos, né, de física no Brasil inteiro, estão tendo aí a possibilidade de disponibilizar seus cursos de pós-graduação para todo mundo. Então, se alguém tiver interesse, né, os cursos de pós-graduação da PUC vão ser todos, do Departamento de Física, vão ser todos online esse semestre. Quem quiser fazer, é só entrar em contato, mandar um e-mail lá para o pessoal da coordenação de pós-graduação para coordenar as datas de matrícula, como é que faz a matrícula, como é que você consegue fazer a matrícula, e para vocês terem acesso aos cursos. Em particular, esse semestre eu vou estar dando um curso de microscopia também, a microscopia de força atômica e tunelamento, né? Então, vocês são todos bem-vindos, se vocês quiserem assistir, participar, serem ouvintes, enfim, tá aberto para vocês também, tá? E eu queria completar um pouquinho falando, o Robert falou um pouquinho sobre essa questão da Sociedade Brasileira de Microscopia, né? E aí eu queria lembrar, não sei se vocês conhecem, nós temos várias sociedades científicas no Brasil. Uma delas é a Sociedade Brasileira de Microscopia e Microanálise, né? E uma das coisas que a gente está tentando fazer nessa sociedade é integrar mais as pessoas, ou seja, seguindo um pouco na mesma linha, aí, com essa mesma ideia de vocês, de usar as ferramentas que a gente tem hoje disponíveis para buscar o contato e interação entre as pessoas. A gente conversou um pouco sobre o papel da sociedade, e uma das coisas que a gente quer fazer é integrar mais os pesquisadores nessa sociedade. Então, se vocês tiverem alguma dúvida quanto à infraestrutura, ao uso de microscópio, olha, eu quero fazer um determinado estudo, não sei que tipo de técnica de microscopia usar, esse tipo de coisa, tudo isso vocês podem mandar um e-mail para a sociedade, que a gente procura não só responder as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês, aquilo que eu não souber, eu vou perguntar para quem possa me ajudar, ou seja, tem outros integrantes da diretoria que vão poder ajudar também. E a gente também tem a proposta de tentar unir as pessoas, ou seja, assim como eu estou disponibilizando o meu laboratório da PUC para que vocês possam ir visitar, fazer algum tipo de experimento, eu digo que a gente pode, através da Sociedade Brasileira de Microscopia, tentar integrar vocês e fazer com que vocês tenham acesso a outras infraestruturas também, tá? Então, quem tiver interesse, entrar na Sociedade Brasileira de Microscopia e Microanálise, manda um e-mail para a gente, que a gente, enfim, ajuda vocês para fazer essa ponte entre os pesquisadores e a infraestrutura, os microscópios, enfim, tá? É isso que eu queria falar. Muito importante, né? Isso realmente é muito importante. Tá certo. Gostaria, então, de agradecer a todos aí que participaram. Lembrando que semana que vem nós vamos ter aí mais uma palestra, dia 20, quinta-feira, né? Temos mais 2 agendadas aí no decorrer das semanas. E vamos continuar, né? Continuar aí nessa batalha, nessa luta, tentar promover a física aí aqui no estado do Amapá e fazer ligações, fazer contatos, assistir as palestras,
é o que está dando para a gente fazer nesse momento, né? Então, professor, muito obrigado aí pela palestra, muito obrigado a todos por terem participado, todos os professores, os alunos, e nos vemos na próxima palestra aí. Um grande abraço a todos. Eu que agradeço. Obrigado e um abraço.